A Lei da Concepção, de Neville Goddard. A maior ilusão do homem é a sua convicção de que existem fatores externos ao seu próprio estado de consciência. Tudo o que sobrevém ao homem, tudo o que é feito por ele, tudo o que vem através dele, acontece como resultado de seu estado de consciência. A consciência do homem é tudo o que ele pensa, deseja e ama, tudo o que ele acredita e aceita como verdade. É por isso que uma mudança de consciência é necessária antes que você possa mudar o seu mundo exterior. A chuva cai como resultado de uma mudança de temperatura nas regiões superiores da atmosfera, e da mesma forma, uma mudança de circunstância acontece como resultado de uma mudança de um estado de consciência. A seguir, Neville conta em sua palestra casos reais do uso do poder da concepção. O marido e a mulher nesta história assistiam às minhas palestras havia alguns anos. Ela é uma interessante ilustração sobre a aplicação consciente desta lei com duas pessoas se concentrando em um mesmo objetivo ao mesmo tempo. Este homem e sua esposa formavam um casal excepcionalmente devoto. Eles eram completamente felizes e totalmente livres de quaisquer problemas ou frustrações. Havia algum tempo em que eles estavam planejando se mudar para um apartamento maior. Quanto mais eles pensavam sobre isso, mais eles percebiam em seus corações que eles desejavam poder adquirir uma bela cobertura. Em uma consulta que prestei junto a eles dois, o marido me explicou que queria uma cobertura com uma enorme janela, com uma vista magnífica. Do outro lado, a esposa disse que ela gostaria de ter um canto com paredes espelhadas de cima a baixo. Ambos queriam ter uma lareira. E era preciso que a cobertura fosse localizada em Nova York. Havia meses que eles procuraram essa cobertura, porém em vão. Na verdade, a situação na cidade era tal que a obtenção de qualquer tipo de apartamento era quase uma impossibilidade. Eles estavam tão escassos que não somente havia listas de espera por eles, mas também para todos os seus serviços complementares, como a aquisição de um mobiliário planejado, ou de uma decoração de interiores. Novos apartamentos estavam sendo arrendados antes mesmo de serem terminados, e muitos sendo alugados desde as plantas dos edifícios. Logo no início da primavera, depois de meses de buscas infrutíferas, eles finalmente localizaram um que lhes interessou fortemente. Era um apartamento de cobertura num edifício prestes a ser concluído na parte superior Quinta Avenida, de frente para o Central Park. Por ser um prédio novo, ele tinha um grande inconveniente: ele ainda não estava disponível para alugar, e o casal achava que o aluguel seria exorbitante. Na verdade, era algo em torno de vários milhares de dólares ao ano, mais do que eles pretendiam pagar. Durante os meses de primavera entre março e abril, eles continuaram procurando várias coberturas em toda a cidade, mas eles sempre voltavam a esta. Finalmente, eles decidiram aumentar substancialmente a quantia que eles pagariam, e fizeram uma proposta para o corretor do edifício, que concordou em encaminhá-la aos proprietários para avaliação. Foi neste momento, sem comentar um com o outro, que cada um decidiu aplicar a lei da concepção. E só mais tarde que cada um descobriu o que o outro tinha feito. Noite após noite, ambos adormeciam, em imaginação, na cobertura de seus sonhos. O marido, deitado, com os olhos fechados, imaginava as janelas do quarto com vista para o parque. Ele se imaginava-se indo para a janela, como a primeira coisa que ele fazia de manhã para apreciar a vista. Ele sentia-se sentado no terraço com vista para o parque, brindando com sua esposa e amigos, e todos apreciavam o lugar deliberadamente. Ele realmente preenchia a sua mente sentindo-se na cobertura e no terraço. Durante todo este tempo, sem ele saber, a sua esposa fazia a mesma coisa. Várias semanas se passaram sem qualquer decisão por parte dos proprietários. Mesmo assim, eles continuavam a imaginar que, a cada noite, eles na verdade estavam dormindo na cobertura. Um dia, para surpresa deles, um dos funcionários do prédio onde eles moravam lhes disse que a cobertura do prédio havia ficado vaga. Eles ficaram surpresos, pois esse era um dos edifícios mais desejados da cidade, com uma perfeita localização no Central Park, e eles sabiam que havia uma longa lista de espera de pessoas tentando comprar um apartamento no prédio deles. O fato de que uma cobertura inesperadamente tornou-se disponível foi mantido em sigilo pela administração, porque eles não estavam em condições de avaliar quaisquer candidatos a ela. Ao saber que estava vaga, esse casal imediatamente fez um pedido para que ela fosse alugada a eles,
apenas para serem informados que isso seria impossível. Não só pelo fato de que já havia várias pessoas na lista de espera por uma cobertura nesse prédio, mas que também, na verdade, ela já estava prometida para uma outra família. Apesar disso, o casal realizou uma série de reuniões com a administração, o que por fim fez com que a cobertura ficasse com eles. O imóvel, disponível para aluguel, estava num valo dentro do que eles pretendiam pagar inicialmente quando começaram a procura por uma cobertura. O local, o apartamento em si, e o grande terraço que o cercava de norte a sul e oeste, estava além de todas as suas expectativas, e na sala de estar, de um lado havia uma janela gigante de 4,5 metros de largura por 2,5 de altura, com uma vista magnífica para o Central Park, e do outro uma parede espelhada do chão ao teto, incluindo uma lareira. Esta segunda história é especialmente interessante por causa do curto intervalo de tempo entre o momento da aplicação da lei da concepção e a sua visível manifestação. Uma mulher muito proeminente me procurou com profunda preocupação. Ela mantinha um lindo apartamento na cidade e uma grande casa de campo, mas como as muitas despesas que ela tinha superavam a sua renda modesta, era preciso que ela alugasse o apartamento para que ela e sua família pudessem passar o verão na casa de campo. Nos anos anteriores, o apartamento foi alugado sem dificuldade, logo no início da primavera, mas no dia que ela veio até mim, a temporada de aluguel de verão e sublocações havia acabado. O apartamento estava nas mãos dos melhores corretores imobiliários havia meses, mas ninguém tinha se interessado nem mesmo em vê-lo. Depois que ela me descreveu a sua situação, eu lhe expliquei como a lei da concepção poderia ser exercida na solução do seu problema. Eu sugeri que ela imaginasse que o apartamento estava sendo alugado por uma pessoa desejando uma ocupação imediata, e supondo que isso fosse acontecer, o apartamento na verdade seria alugado a tempo. A fim de naturalmente criar a sensação necessária, o sentimento de que já era um fato que seu apartamento estava alugado, eu sugeri que ela, antes de adormecer naquela noite, se imaginasse, não em seu apartamento, mas em qualquer outro lugar onde ela dormiria, caso o seu apartamento fosse alugado de repente. Ela rapidamente captou a ideia, e disse que, nesta situação, ela dormiria em sua casa de campo, mesmo que ainda não fosse verão. Esta consulta aconteceu na quinta-feira. Às 9 horas da manhã de sábado, ela me telefonou de sua casa de campo animada e feliz. Ela me disse que na quinta-feira à noite ela tinha adormecido imaginando e sentindo que realmente ela estava dormindo em sua outra cama, na sua casa de campo, muitas milhas longe de onde ela estava, em seu apartamento da cidade. Na sexta-feira, dia seguinte, um inquilino realmente desejável, que atendia a todos os requisitos do seu perfil de pessoa responsável, não só alugou o apartamento, mas o alugou com a condição de poder se mudar naquele mesmo dia. Este terceiro caso me foi contado pela tia na história, diante de todo o público presente durante o encerramento de uma das minhas palestras. Durante o período de perguntas após minha palestra sobre a lei da concepção, uma senhora que já havia assistido muitas vezes às minhas palestras e que já havia se consultado comigo em um certo número de ocasiões, levantou-se e pediu permissão para contar uma história, ilustrando como ela tinha usado a lei com sucesso. Ela disse que ao voltar para casa depois da palestra da semana anterior, ela havia se encontrado com sua sobrinha, que estava terrivelmente chateada e angustiada. O marido da sobrinha, que era um oficial da Força Aérea, e servia em Atlantic City, acabava de ser convocado juntamente com todo o resto da sua unidade, para servir ativamente na Europa. Ela chorando disse para a tia que a razão dela estar chateada era que ela estava esperando o contrário. Ela esperava que seu marido fosse transferido para a Flórida como instrutor. Eles dois amavam a Flórida, e estavam ansiosos para se mudarem para lá, e não ao invés disso, terem que se separar um do outro. Ao ouvir esta história, a tia disse que só havia uma coisa a ser feita, que era aplicar a lei da concepção imediatamente. Vamos conseguir, ela disse. Se você realmente tivesse ido para a Flórida, o que você faria? Você sentiria a brisa morna. Sentiria o cheiro da maresia. Sentiria os seus pés afundando na areia. Bem, então vamos fazer isso agora. Elas tiraram os sapatos e apagaram as luzes. Em suas imaginações, sentiam-se realmente na Flórida, sentindo a brisa morna, o cheiro ar salgado do mar, afundando os dedos dos pés na areia. 48 horas mais tarde o marido recebeu uma mudança de ordens.
As suas novas instruções determinavam que ele fosse imediatamente para a Flórida, como um instrutor da Força Aérea. 5 dias depois, sua esposa estava em um trem indo ao seu encontro. Apesar da tia, a fim de ajudar a sua sobrinha a atingir o seu desejo, ter se juntado à sobrinha para assumir o estado de consciência necessário, ela não foi para a Flórida. Pois esse não era o seu desejo. Por outro lado, era o intenso desejo da sobrinha. E por enquanto é só, meus amigos. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, é muito importante para mim. Gratidão a todos e até a próxima.